Pessoal, continuando então o nosso estudo aqui das características das baterias de chumbo ácido, vamos falar agora da temperatura. Para começar, ao contrário dos módulos fotovoltaicos, não existe um padrão de teste para a bateria, não. Então, no módulo fotovoltaico, a gente viu lá que tinha toda uma condição de teste que todos os fabricantes usavam e permitia você comparar todos os módulos sob o mesmo critério. No caso das baterias, não tem. Apesar disso, geralmente se usa 25 graus como referência. Então, o efeito da temperatura na bateria é um pouco mais complexo do que no módulo fotovoltaico, porque tanto o aumento da temperatura quanto a redução vão causar ali benefícios e malefícios. Na verdade, a redução da temperatura é só malefício, e já o aumento tem algumas coisas boas, algumas coisas que são ruins. Principalmente pelo seguinte, o aumento da temperatura, quanto mais quente está um ambiente, mais fácil vai ser de uma reação química acontecer. Então, como a bateria basicamente é uma reação química ali que gera a tensão, a corrente, a temperatura tem alguns efeitos positivos. Já a redução da temperatura ela é problemática porque reduz a mobilidade dos elétrons, então é como se a resistência da bateria aumentasse, né? E resistência alta num sistema que vai passar corrente elétrica é sempre prejudicial, né? Leva a perdas de energia. Segundo alguns autores, a capacidade da bateria, então a quantidade de energia que ela é capaz de fornecer, ela cai 1% para cada grau de temperatura que reduziu em relação ao padrão de 25 graus, certo? Então, uma forma de perceber isso é que em dias frios, às vezes é difícil dos carros pegarem, né, por causa da bateria que está com menos energia, vamos dizer assim, ou uma tensão reduzida por causa da temperatura. E temperaturas abaixo de zero podem até congelar o eletrólito da bateria, que aí faz ela parar de funcionar totalmente. Mas, por outro lado, o aumento da temperatura também causa o seguinte, aumenta a capacidade em ampere-hora, então a bateria é como se ela tivesse mais energia, reduz a resistência interna dela, o que é bom, porque faz a corrente fluir, né, mais corrente, menos perdas, reduz a tensão dos... vamos dizer assim, dos elementos da bateria. Cada bateria vai ter ali 6 células de 2 volts cada, então cada grau que aumenta reduz 5 milivolts, geralmente, né? Uma média, porque cada fabricante vai passar seu valor. Então é como se a tensão da bateria caísse um pouco, porque como fica mais fácil as reações acontecerem, tem essa redução de tensão. Reduz a tensão de borbulhamento do eletrólito. O que acontece? A bateria tem um limite de tensão, que é a tensão de corte. Acima dessa tensão que você fornecer para ela, pode fazer ferver o eletrólito dela, o que é um negócio muito perigoso. Então, se a temperatura ambiente está maior do que a que o fabricante indicou, você tem que calcular lá quantos volts a menos você tem que fornecer para essa bateria para que esse borbulhamento não aconteça. E essa quantidade de volts aí você vai colocar no seu controlador de carga. Fala assim, controlador, ao invés de usar a tensão de 14 volts, usa aqui 13.8 como referência para parar de carregar essa bateria, senão ela vai ter problemas por causa da temperatura, e essa compensação é você que tem que fazer. Aumento da taxa de autodescarga. Como as reações químicas acontecem com mais facilidade, o aumento da temperatura aumenta também a taxa de autodescarga, que é relativa a uma reação química na bateria também. Aumenta a corrosão das placas, que tem a ver com a vida útil da bateria também, né? Então vai acabar reduzindo essa vida útil da bateria, esse aumento de temperatura. Apesar de ter essa melhora no desempenho dela, a vida útil dela fica menor devido ao aumento da temperatura. Tem alguns fabricantes que indicam que se sobredimensione o banco de baterias em 30% se ele for trabalhar numa temperatura acima de 35 graus ou abaixo de 15 graus, para compensar já essa perda de vida útil da bateria e essa diferença no desempenho. Então você coloca ali 30% a mais de capacidade no conjunto de baterias por causa dessa temperatura. Mas é claro que é sempre importante tentar colocar a bateria no ambiente com a temperatura melhor possível assim, para a operação, mais próximo do que orienta o fabricante. No Brasil, dificilmente a gente vai ter ali temperaturas muito abaixo de 15 graus, né? Mais no período noturno, e acima de 35 também, só se for um ambiente muito pouco ventilado. Se você conseguir uma ventilação ali mínima, até natural, a temperatura fica na sombra menor do que isso. E aqui nós temos algumas características básicas das baterias de chumbo ácido. Vai variar de fabricante para fabricante, mas é uma média legal. Como eu disse para vocês, cada bateria tem 6 células, geralmente. Então, 2 volts cada uma vai dar ali os 12 volts que as baterias têm de tensão nominal.
Então, vou esquecer essa coluna da célula e vamos falar direto da bateria. Bateria com 6 células. Então, a tensão nominal dela geralmente é 12 volts. A tensão máxima fica entre 14 e 15. A tensão de flutuação, que é aquela que você mantém a bateria enquanto ela está carregada, é entre 13 e 14. A tensão de circuito aberto, com aquela que ela está 100% carregada e não tem carga conectada nela, fica entre 12,5 e 13 volts. A tensão limite para descarga, né, que é aquela que eu falei que chegou nessa tensão, você tem que parar de descarregar porque ela pode ter problemas, fica entre 10,8 e 11,4. Na realidade é 10,5, dá para cair um pouquinho mais aqui. E a variação de tensão com a temperatura é 0,33 volts para cada 10 graus de aumento. Então, toda vez que a temperatura aumenta 10 graus, você tem que diminuir 0,33 volts nessas referências que você está vendo aqui na tabela. Então, é sempre bom lembrar que para carregar uma bateria de 12 volts, a gente tem que usar quase 15 volts, pessoal. Então, sempre bom lembrar disso, olha. A bateria, para você carregar uma bateria, geralmente você precisa ter disponível uma tensão de uns 20% acima da tensão nominal dela, certo? Então, uma bateria ali de 12 volts, você vai precisar ali de praticamente uns 14 para garantir uma recarga satisfatória. Então, quando você pensar nos sistemas fotovoltaicos, é a mesma coisa. Você não pode querer, estou com 12 volts aqui, vou carregar uma bateria de 12 volts. Você nunca vai chegar na carga completa dela, porque o que faz a bateria carregar, o que faz a tensão, a corrente ir no sentido da bateria, é você disponibilizar uma tensão maior do que aquela da bateria. Então, diferença de potencial, a corrente vai do potencial maior para o menor. Certinho? Então, eu vou encerrar essa videoaula por aqui, falando dos efeitos da temperatura. E aí, na próxima videoaula, a gente faz a última aula sobre baterias, que é para finalizar ali banco de baterias e algumas outras questões sobre sistemas fotovoltaicos. Então, até lá!